habitantes de Pindorama, estamos começando mais um Ninho das Férias e hoje eu tô nervoso, Giovana. Porque nós estamos lá com 4 semestres ensinando essas crianças a falar bem, a se comunicar, a se expressar na frente das câmeras. A primeira vez a gente fez como se fosse um trabalho. A segunda vez a gente já fez como se fosse um telejornal. A terceira vez a gente fez um TED. E agora, na última vez, nós vamos fazer um TED também. Talk, coisa chique. E ele já estava lá desde o primeiro ano. Quando os alunos viram essa figura, eles começaram a pensar, mas já vi você de algum lugar. Eu conheço você, sim, dos vídeos do professor Gordinho. Mas sim, ele, um artista de mão cheia. Aquele homem que consegue fazer as melhores e maiores interpretações. Amigo da nossa querida artista, professora Eliana, que mora nos nossos... Eliane, que mora nos nossos corações. Que tem episódio no podcast? Que tem um episódio do podcast, que agora quem que vai editar, Gui? É você, Gui, que vai editar? Eu quero que você coloque aqui, ó. Um episódio bem aqui, ó. Se vira, dá seus pulos. Tá bom? Nós estamos com ele! Aqui conosco o Júlio Melo! Uma salva de palmas para o nosso convidado. Júlio, é um prazer, uma honra ter aqui com você, com a gente. Eu que agradeço o convite, gente. Tô muito feliz de estar aqui. A gente tá muito feliz, tá empolgado. A Eliane tá assim, meu amigo. Porque eu não sei você, eu não sei se acontece com você muitas vezes, mas assim, eu sou muito fã dos meus amigos, muito fã dos meus amigos. Uhum. O dia que eu vi a Eliane na televisão, eu tava numa padaria, mas eu gritava, eu falava, minha amiga! E ela tava fazendo aquele comercial daquela mãe depressiva, assim, sabe? Ah, lembro. Nossa, e daí assim, eu gritava, minha amiga! E daí a Milka, que é minha esposa, falava assim, quem que é? Eu falei, a depressiva, minha amiga! Eu fico muito, e eu tenho, por ser ator, né, eu tenho muitos amigos que estão na televisão. Imagina. Então, vira e mexe, eu vejo alguém fazendo uma novela, um filme, aí eu falo, meu amigo! Minha mãe já tá cansada, minha mãe fala assim, todo mundo é seu amigo? Ela nem acredita mais, ela acha que eu tô inventando. Agora eu vou começar a gritar quando eu ver o Júlio, Júlio, meu amigo! Júlio, uma honra estar aqui com você. A gente já tá um pouco aqui meio nervoso, né? Porque falar na frente do professor é meio complicado. Mas vamos lá, hoje a gente vai trabalhar um papo muito bacana com o Júlio. O Júlio vai trazer várias curiosidades da profissão, da pessoa, da arte. E, gente, hoje vai ser muito legal. Mas antes, eu quero apresentar quem tá aqui comigo na mesa. Vai lá. Oi, eu sou a Giovana Favoretti, do 2º ano. Oi, eu sou Miguel Sins, também do 2º ano. Isso aí, hoje a gente tá aqui com o Júlio e antes de nós começarmos esse bate-papo, eu gostaria de dar aquele tempo maravilhoso para os nossos patrocinadores. Então você fica de olho aí, viu, gente? Agora vai passar uma mensagem para você e você liga para essa pessoa aí, faz favor, faz suas compras, que é importante. Claro que tem que ter um pouquinho de dinheiro para comprar o que a gente vai mostrar aqui agora. Milhões, coisa pouca. Mas aí você vai dar jeito. Então vai lá, patrocinador, é com você. Está em busca de um imóvel perfeito, tanto para locação ou para venda? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou até de locação de imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções com total transparência e eficiência. A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando com segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que só você merece. Júlio, eu queria saber o seguinte. Parece que assim, eu falo um pouco por causa de mim também, porque geralmente as pessoas confundem o dom com o talento, né? E de repente quando olham aquele serzinho todo, né, falante, bem expressivo, extrovertido, os caras falam, vai ser ator. Como é que foi? Você acha que
você descobriu que você tinha vocação, você tinha um sonho, você é aquele tipo tímido que despertou, pau, você já era um popstar, chegava causando. Como que foi que você descobriu a sua vocação para arte de interpretação? Como que funciona isso? Como é que funcionou para você? Cara, se eu parar pra pensar, assim, não teve um momento que eu escolhi ser ator. Eu tenho a sensação que eu já nasci mesmo ator. Porque quando eu era criança, eu me vejo assim, brincando no quintal de criar personagem, de ser outras pessoas. Então eu pegava as roupas dos meus pais, colocava e começava a brincar já. Legal. E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o teatro foi de 5 para 6 anos de idade, que na comunidade do meu bairro estava rolando a montagem do Nascimento de Cristo, no Natal. E aí tava todo mundo lá montando a peça e eu cheguei e foi a primeira vez que eu vi um teatro na minha frente, assim. E aí eu fiquei encantado, acho que eu fiquei grudado ali no palco do lado, não saí mais. Aí perceberam que eu não ia sair mais, falaram, você quer participar? Eu falei, quero. Aí me botaram para fazer uma das pessoas que nega a pousada para Maria e José. Olha só. Sabe quando eles estão andando, que Jesus vai nascer, eles batem nas portas e as pessoas falam não. Então a minha cena era essa, era entrar e fazer assim, não, e sair de cena. Mas para mim aquilo foi incrível. Eu fiquei assim sem dormir, eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Cheguei lá, nem sei se eu fiz direito o negócio, porque apesar de tudo, eu sou muito tímido. Olha. Muito tímido. E isso é muito Nossa, contraditório, não né? parece. Não parece. Isso é muito contraditório. Porque eu sempre tive muita vergonha. Eu sou aquela criança que se escondia atrás da mãe, sabe? Nossa, que criança bonitinha, como é seu nome? Eu me escondia atrás da mãe e não queria falar meu nome. Eu sempre fui assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de me aparecer, assim. Sabe? É doido, é contraditório. Paradoxal o negócio. É, contraditório. Aí eu acho que, assim, no palco eu me encontrei. Né? Mas você sabe que eu super te entendo, porque assim, aqui o meu apelido é Gordinho, né? E todo mundo me conhece por Gordinho. Mas o meu nome é Gabriel, né? E a Ângela, que é a nossa diretora, que brinca. Porque o Gabriel em si, eu sou uma pessoa bem quieta também, bem retraída, cara. As pessoas falam assim, não, Gordinho não pode. Mas eu sou assim, quando eu tô em casa, eu quero ficar de boa, assim, não quero conversar. E a minha esposa, ela é bem expansiva, bem extrovertida, né? Todo mundo que conhece a Milka sabe, beijo, amor. Tem um episódio. Não, ela não tem episódio. Ainda. Mas ela é bem extrovertida, então ela já é a minha carga social. Então quando eu saio com eles, com as minhas filhas e com ela, a Milka assume toda a frente, assim, tipo, vai, Milka, vai. E eu gosto de ficar quietinho na minha, assim. Agora, quando eu tô aqui no colégio, é o meu personagem. Então eu, expansivo, gosto de falar e gritar. Então eu super te entendo, assim, de tipo. A gente não precisa ser esse popstar o tempo todo, assim, que quer se mostrar o tempo todo. Tem hora que você fala assim, nossa, mano, me deixa. Mas é assim mesmo. Eu conheço muitos atores que são extremamente introspectivos. Mas é isso, parece que no palco a gente consegue liberar alguma coisa, assim, a gente consegue se encontrar. Eu me sinto à vontade no palco. Não me peça para falar em público sobre qualquer outro assunto ou chegar numa reunião. Eu fico nervoso, dependendo do contexto, eu fico muito nervoso. Dá aquela vontade aquela sensação de luta ou fuga, de vontade de sair correndo, né? Deixar tudo, abandonar. Agora no palco não. No palco dá aquele frio na barriga, mas eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Isso é curioso. E, por exemplo, você falou dessa primeira apresentação que você fez, que foi a que você conheceu o teatro. Mas teve alguma produção que você participou, assim, que mudou a sua vida? E quando você participou, você falou, nossa, agora parece que eu vejo a atuação de um jeito diferente, ou fez você se apaixonar mais, ou você falou, nossa, é isso que eu quero trabalhar. Eu acho que cada experiência é transformadora, cada experiência vai fortalecendo, assim, né? Porque você nascer no Brasil e falar assim, eu quero ser artista, é bem difícil, já né? tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, né? Para os pais já não é muito legal, eles não recebem muito bem, né, a princípio. Pai, você é artista, pai, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. Pai, você é artista. É tipo um professor, tá tipo um professor. Não tá muito longe disso. Então eu acho que cada experiência, ela é transformadora. Tem alguma coisa que acontece ali que você fala, nossa, é por isso que eu faço teatro, é por isso que eu sou ator, é por isso que eu continuo insistindo nisso. Mas eu acho que assim, a primeira peça que eu fiz no meu primeiro curso de teatro, eu acho que foi uma experiência diferente, assim, porque eu acho que eu estava ali estudando. Foi a primeira peça que eu fiz com a Eliane, inclusive, né? Olha.
Foi em 1999, já denunciando a idade aqui. Imagina, Eliane devia ter o quê? 7 anos? A Eliane era mais velha do que eu, já. Isso! A Eliane engana, A Eliane já era a mesma cara. Carinha de 27, filho. A Eliane, ela Eliane. tem entre 24 e 45 anos. Ela eu não tem. sei a idade dela. Às vezes ela é uma adolescente, às vezes ela é uma idosa. Eu Sabe conheço. igual a personagem do Harry Potter, a murta do banheiro? aquela atriz tem uns 40 anos, ela fazia papel de adolescente no Harry Potter. Mas a Eliane é impressionante, porque parece que ela tem, pra mim, ela tem a mesma cara de quando eu conheci ela nesse curso. Em 99. Nossa. Ela já era adolescente, eu era criança, eu tinha 10. Exposed Eliane. Ela vai ficar brava, né? Agora já ficou... Por que eu chamei? Por que A que eu gente chamei? corta, edita. Não, mas foi um espetáculo que daí teve público. Aí minha mãe, eu já fazia o curso, minha mãe não apoiava muito, né? Esse lance, né? De, é uma coisa passageira, ele vai fazer, vai passar. Então eu insistia muito para ela assistir e ela demorou muito para assistir. Quando ela assistiu, mudou. Ela viu que o negócio era sério, aí ela começou a convidar meus parentes, as pessoas, e ela começou a me apoiar. Então esse momento foi muito significativo para mim nesse sentido, sabe? Me marcou muito. Nossa, mas que bom então que você teve o apoio de sua mãe, né? Porque, Sim. como você disse, ser artista aqui no Brasil já é visto de uma forma meio... Pelos pais, principalmente, eles não é nem questão de não apoiar, mas é questão de ter um medo do futuro, porque é uma realidade Exato. muito difícil, né? Exato. Mas uma pergunta que eu tenho pra você é, pra você, Júlio, o que é a dramaturgia e como que você aborda ela pra criar uma peça autoral? Olha, eu fui descobrindo que a dramaturgia ela pode ser construída de diversas formas, né? Eu sempre contratei ou convidei pessoas, artistas, dramaturgos para criar as dramaturgias dos espetáculos, porque eu achava que eu não tinha capacidade de escrever, por exemplo, assim, né? Escrever um texto. Eu achava que eu não tinha essa capacidade, então eu sempre chamava outra pessoa que eu confiava para poder pensar nesse lugar de escrever, né? Eu tenho a ideia, mas eu não sei como botar no papel. Até que eu tive a experiência de fazer um espetáculo chamado 1989, que é um espetáculo que a Eliane também está como atriz, citando. Vamos citar a Eliane aqui muitas vezes. E foi um espetáculo que a gente construiu a partir da programação original da televisão do ano de 1989. Então a gente pegou toda a programação e aí eu fui construindo uma narrativa a partir dessa programação. E aí eu fui entendendo e descobrindo que aquilo era uma dramaturgia, né? E que existem outras formas de você fazer uma dramaturgia, né? De você construir um roteiro, de você criar uma história. Então eu falei, caramba, demorou muito tempo para eu entender isso, sabe? Mas hoje, até quando o espetáculo estreou, eu não me colocava como dramaturgo, do espetáculo. Hoje em dia eu me coloco, né, como diretor, ator e dramaturgo do espetáculo, porque isso também é uma forma de dramaturgia, né? Existem muitas maneiras de você construir uma dramaturgia, que não necessariamente você botar tudo ali no papel, né? Você pode criar de outras formas. Eu acho isso fantástico, né? Porque quando a gente começa a perceber que o que a gente está fazendo já superou aquele primeiro... Eu não sei se você pensa assim, aquele primeiro sonho que a gente tinha de pequeno. Eu tava vendo esses dias o Mário Sérgio Cortella falando sobre isso. Uhum. Porque ele fala assim, é muito difícil quando as pessoas me chamam de filósofo. Porque dá a ideia que filósofo é René Descartes, filósofo é o Kant, filósofo é essa galera. E de repente me colocam junto com eles. Mas ele fala assim, poxa, mas daí eu paro e começo a perceber. Tipo, ele já escreveu acho que em torno de uns 100 e poucos livros, já uma coisa assim. E daí um professor de filosofia, professor de grandes universidades no Brasil, e de repente ele fala assim, poxa, eu acho que eu posso me colocar na alcunha. Mas é muito difícil você perceber que um dia eu estava atuando num grupo de teatro e hoje eu estou escrevendo, dirigindo, produzindo uma peça de teatro e de repente o cara fala assim, ó, e é bacana que se depender da nossa lente, a gente sempre vai falar assim, não, gente, eu sei atuar,
Não é falsa modéstia, muitas vezes é aquela vergonha, né? Não, eu consigo fazer uns personagens lá, eu fui o Peter Pan uma vez. Agora, de repente, quando alguém pega o papel e fala assim, ó, nós estamos aqui com ele, um diretor, dramaturgo, de repente você começa a falar assim, meu Deus. Eu sou tudo isso? Isso, eu sou tudo isso eu mesmo? sabia. Mas eu acho que a gente vai ganhando essa confiança mesmo, né? A idade vai ajudando a gente nesse sentido. Então não é tão ruim assim envelhecer, é bom também, porque... Não, eu acho, por mais que eles me considerem muito velho, assim, né? Mas eu percebo que a idade e a maturidade vai chegando em um ponto onde você começa a dizer, eu faço mesmo. Eu faço bem mesmo isso. Eu acho que essa confiança eu tenho, mas demorou também, demora pra vir. A gente acha que a gente vai em algum momento alcançar alguma coisa. Não, já está. Por exemplo, essa questão da dramaturgia pra mim é isso. Já tá. Se eu olhar pra trás, eu falo, poxa, eu já fiz, já contribuí com várias dramaturgias de vários espetáculos. Né? E eu acho que é bom também, Júlio, é quando você começa a ver quem já é dramaturgo. Aí você fala assim, não, dramaturgo, não sei das quantas, quando você vê, você fala assim, nossa, gente, já fiz isso algumas vezes. Pois é. Não, eu tive... diretor fulano de tal, quando você vê o diretor fulano de tal, você... Caramba, eu faço isso eu pego as costas há 14 anos. Aí, eu tenho vergonha de me chamar de diretor. É porque o problema é que muitas vezes a gente acha que diretor é só o Steven Spielberg, né? E de repente não. O que é a direção de um teatro? E de repente você já faz isso atuando há 10, 15 anos já, né? Sim, então, eu tive uma experiência, não sei se eu não vou expor a pessoa aqui, mas há pouco tempo atrás eu contratei um roteirista de televisão para escrever uma peça para mim. E era um cara, eu falei assim, não, preciso de alguém que já tem experiência. Então eu peguei uma pessoa assim que já tinha trabalhado em programas de humor bons da televisão, contratei o cara para fazer, porque eu achava que eu não tinha capacidade de escrever. E quando ele entregou para mim o texto, você olhou e fez... eu achei um negócio tão frágil. Tão frágil. Nossa, O que eu fiz? Eu fui lá e reescrevi. Eu falei, poxa, eu gastei uma grana contratando um cara, que não é barato, né? Imagina. E aí, quando eu vi o espetáculo que eu estava apresentando, a maior parte do texto que funcionava era o que eu tinha escrevido, né? Escrito. Escrevido é ótimo. Escrito. Então, falo, poxa, a gente precisa, de fato, confiar mais, né? Aí foi um baita ensinamento para mim. Que eu falei, poxa, tenho que confiar mais em mim. E vocês viram já esse espetáculo 1989? É muito legal. Eles na frente da televisão e eles atuando com a televisão falando, velho. Não, é um negócio de louco. A ideia A interpretação, parece assim, muito legal. ó, a televisão fala, eles... Mano, cara, assim, tem que ser muito artista pra fazer um negócio assim, porque ou não tem, ou é quase pouca a interação com fala, né? Não tem fala. Não tem fala, é só a própria TV reagindo. É só a televisão que fala. E daí eles programaram a TV fazendo tudo, e é eles reagindo por todos os momentos de 1800. Mano, é A primeira coisa que eu vi a Eliane posta várias fotos no Instagram dela, né? Daí eu vejo eles fazendo as caras do boca fantasiadas. São Paulo tiveram altas críticas de pessoas, né? Muito bacanas, ó. Legal. Vai ter cartaz aí? Vai ter de novo temporada? Tá em cartaz? Como é que tá? Agora não, agora a gente deu uma pausa, tem uma previsão aí de alguns Sescs para apresentar, mas ainda não tem nada. Depois você passa pra gente colocar, Sim, por favor, fica deixar. de olho aí pra vocês ficarem Pode deixar. prontos para a visão. Mas assim, fazer teatro no Brasil ainda é um negócio, assim, para poucos, né? Porque afinal de contas, as pessoas... a gente teve, assim, com bastante modéstia, né? E com um pouco de receio, o incentivo à arte dos últimos tempos não foi tão adequado, né? Foi bem complicado, porque muitas vezes tem aquela visão que, tipo, fica sustentando essa galera, né? Com lei, aquela coisa toda. E aí, então, a gente entende que, poxa, como a gente precisa de arte para, né? A gente percebeu o valor que os artistas tinham na pandemia. Porque foi uma válvula de escape para ninguém pirar. E vocês foram fantásticos, que vocês cuidaram da sociedade. Vocês foram para a televisão, para a internet, falaram assim, então peraí que a gente vai dar um remédio para vocês verem o quanto a arte é importante. Eu acho que foi um tapa de luva na cara da sociedade. Vocês estão vendo como vocês precisam da gente? E eu acho que vocês estão de parabéns por isso, que vocês realmente não fizeram a gente ficar louco. E pra gente também foi pra não enlouquecer também. Porque eu fico imaginando aquela criatividade toda na cabeça, uma hora, explode, né? Só que fazer arte dependendo
da atual ignorância social é muito complicado. Então, a gente necessita de leis. Sim. E como que vocês. Como que funciona isso? Porque as pessoas acham que é fácil. É só tipo assim, eu tenho um amigo que daí a gente pede um dinheiro pra ele, vai vir milhões na minha conta. E a gente sabe que, tipo, gente, é um trabalho de bastidor, escrevendo projeto, e reorganizando, e mandando, e voltando, que as pessoas acham que é tipo assim, não, eu fui lá pedir X pra Rouanet e voltou. E não, gente, é um negócio que tem que... São pilhas e pilhas de documentos. Como é que funciona tudo isso? A gente queria perguntar para você como é que funciona e como é que é importante governos disponibilizarem arte para a população. Aqui em Boituva mesmo a gente já entrevistou o diretor de cultura, né, daqui da nossa cidade, que é o Marcos Caldeira. E a gente gosta muito do que a arte aqui em Boituva é feita, sabe? Traz muitos espetáculos. A gente Legal. até pode fazer para apresentar a Eliane aí pro Marcos, para que né, vocês possam vir para cá de maneira horizontalizar a arte pra gente, né? Sim. E como que vocês funcionam, assim, o coletivo de vocês e tá o tempo todo caçando isso, porque, imagina, porque não dá pra ficar fazendo só vou fazer um teatro com os meus amigos aqui e depois a gente come o quê, né? Então, sim. Né? É uma profissão. Sim. Conta pra gente, como é que funciona tudo isso? Olha, o Coletivo C, que é o grupo que eu fundei há 15 anos atrás, né? 15 anos não é pouca coisa. Para você existir por 15 anos, não dá para você ficar fazendo teatro só por amor, né? Você precisa sobreviver. Para sobreviver por 15 anos, a gente precisa aprender, a gente precisa ser mais do que artista. Né? No Brasil, não dá para você ser só artista, ser só ator, ser só diretor. Você precisa saber produzir o seu trabalho. Você precisa saber falar sobre o seu trabalho. Você precisa saber escrever sobre o seu trabalho. Porque tudo que a gente faz, a gente precisa escrever projetos. Né? A gente não tem assim, outra forma de existir. É muito difícil no Brasil você viver de mecenato, né? Que é no sentido de você bater na porta do supermercado e falar assim, eu tô montando uma peça de teatro, você pode me dar 10 mil reais aqui para ajudar eu a fazer? Você pode me dar 20 mil reais aqui para eu fazer o cenário da peça? Não tem isso, não existe, né? É muito difícil isso acontecer. Se isso existe, é muito pouco, é muito raro, né? Então a gente precisa de políticas públicas para continuar existindo, né? A maior parte dos artistas que não estão na televisão, não estão no streaming, não estão no cinema, eles estão sobrevivendo com políticas públicas, que é escrever projeto para lei de incentivo à cultura. Hoje a gente tem um pouco mais, né? Há uns anos atrás era um pouco mais difícil, mas a gente começou a ter políticas públicas que foram implementadas nas secretarias de cultura, tanto do município quanto do estado. Então a gente tem leis de incentivo, as leis municipais, né? Que são uma verba do poder público que é destinado para a cultura. Então tem lá, sei lá, 1 milhão foi destinado para a cultura, 100 mil reais foi destinado para a cultura. Desses 100 mil reais vão ser distribuídos, sei lá, tantos projetos de 30 mil reais para artistas escreverem. Então, se você é músico, se você é artista plástico, se você é cineasta, você vai escrever o seu projeto e falar por que você merece ganhar 30 mil reais, por que seu projeto é contundente, por que ele é importante para ser realizado. E aí uma banca vai analisar o seu projeto e vai falar, não, eles merecem ter 30 mil reais. Então, a gente não é porque achou legal, que achou bonitinho, né? Antigamente era assim, você ia no secretário e falava assim, dá dinheiro aí pra mim? Mas aí quem é que tá julgando, né? Como que você escolhe quem merece ganhar dinheiro e quem não merece? Então, a melhor forma é avaliando o projeto, o argumento, né, desse projeto. Todos, exatamente. Né? E aí eles definem assim, você ganha editais, né? Tem editais municipais, editais estaduais, editais federais. A Lei Rouanet é mais complexo ainda, né? É mais difícil ainda. As pessoas falam, tá todo mundo mamando na teta da Rouanet. Não todo mundo, eu nunca consegui mamar na teta da Rouanet. É muito difícil, né, você conseguir, porque você tem que, além de você escrever o projeto, além de passar por uma avaliação, além de você, né, ser aprovado, você ainda tem que conseguir essa verba pelas empresas, você tem que bater na porta da empresa. Pessoas, por favor, as pessoas juram de pé junto que tipo, vai cair um Pix na sua conta. Não, você ganha isenções que você tem que ir atrás dessas isenções. Né? Exato. E aí você tem que ir lá na empresa falar, olha, eu tenho esse projeto aqui,
Você pode dar o seu imposto para eu conseguir realizar esse projeto? E não é todo mundo que se interessa, né? Na verdade, a grande dificuldade é essa, porque para as empresas é muito mais interessante você patrocinar um artista famoso que vai te dar visibilidade do que você patrocinar um artista que não é tão conhecido nacionalmente, né? Então é muito mais difícil para a gente conseguir um patrocínio de Lei Rouanet, por exemplo. E fora ainda que a gente pode até fazer uma provocação, que hoje em dia ainda a gente tem essa situação de eu não sei se eu falo artista ou de pessoas que, tipo assim, o cara lá, uma pessoa só, vai lá, pega um microfone, conta uma história, pra gente não falar o que, né? E leva milhões e milhões, né? Sim. Aí você fala assim, daí eu tenho aqui um coletivo com não sei quantos artistas, né? Com uma produção enorme, com cenário, vestuário, tudo, e não consigo um décimo que esse louco com o microfone consegue, né? Eu acho que deve ser, vocês devem amar esse tipo de gente, né? A mãe de uma amiga minha falou assim, vocês pensam demais. Vocês são muito cabeçudo. Por que vocês não fazem umas coisas bestas? Se estivessem fazendo coisa besta, estavam ganhando dinheiro. Penso por aí um pouco. Porque é isso, né? A gente também já fiz coisas mais populares, assim, né? Mas às vezes é isso. Você não é a minha praia. Não me encaixo. Mas esses dias eu estava até conversando com a Eliane sobre isso. Porque é uma das coisas que muitas vezes vocês precisam se submeter, né? Pra sobrevivência, né? Sim. Por exemplo, eu conheço muitos amigos músicos que são muito mais, assim, gostam do estilo de rock, tocam rock, se inspiram em rock, mas estão vidrados, estão vivendo de sertanejo. Sim, porque tá lá fazendo... É o que dá dinheiro. Então, muitas vezes o cara lá, assim, tipo, o cara é do heavy metal, mas o cara tá lá e fazendo som sertanejo, porque, cara, que banda de rock hoje dá dinheiro. Entende? E daí sofre, né? Porque a gente tem mas aí a gente tem Slipknot ainda, mas, mano, é um... Entre vários metaleiros que a gente tem, né? E tipo assim, são bandas que já... São bandas ou às vezes artistas que não trabalham da mesma forma, tipo da forma mais popularizada, assim, vamos dizer. Mas eles já estão muito fortes. Você crescer não trabalhando de forma bem popularizada assim, é muito difícil. Aí a Eli que tava falando, aí de repente vocês têm que criar uma coisa super popular, fazer com aquela... Aí tem que ser artista mesmo, porque tem que fazer um negócio mas com aquela cara, tipo, uau, estamos fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo, porque tem que arrecadar, velho, porque daí, como é que come, como é que paga as contas, boleto chegando, tem que fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que se submeter, é isso, é sobrevivência, né? Isso aí. Sobrevivência, às vezes tem que aceitar mesmo, engolir um sapo aqui, falar uma coisa aqui que você não concorda muito, né? Certo. Assim como publicidade mesmo, né? Isso mesmo. Às vezes você vai falar de uma coisa que você nem usa, né? Eu acho maravilhoso, gente, esse programa de emagrecimento. Esse hidratante que eu uso há anos. Mentira, nem uso. A pessoa... Eu fico imaginando, quando a gente pega esses artistas famosos, fala Monange, você fala, meu filho, você não usa Monange, mas não chega nem perto de Rexona, né? O seu é o importado lá de você. Eu uso Pantene. Usa, com certeza. O mais clássico disso é aqueles programas de TV que passam, tipo assim, de domingo de manhã, que toda hora tem uma propaganda. Tem uns clipes bem famosos, tipo, do cara comendo uma comida assim, aí ele tem ânsia de vômito, é uma delícia. Maravilhoso. Você sabe que esses dias eu vi na internet os caras falando assim, a Pantene deu um tiro no pé patrocinando o Big Brother, né? Porque eles pegaram a Yasmin Brunet, né? E daí, tipo assim, mano, a Yasmin Brunet agora vai começar a usar Pantene. Nossa, o cabelo dela... Aquele cabelo nunca viu um Pantene. Né, cara? Aquele cabelo só viu coisa importada, coisa francesa. Imagina, filha de... Talvez a mãe dela tenha visto alguma coisa parecida lá no início. Da carreira dela, a Luísa Brunet. Só que o que aconteceu? A Pantene deu um tiro no pé, porque o que eles podem fazer? Eles podem fingir, vão lá, dar aquela baita hidratação e falar que ela usou Pantene. Só que no Big Brother não tinha como. Porque a câmera 24 horas. Ela literalmente teve que usar Pantene. E, mano, o cabelo dela foi moendo, velho, ao longo do programa. Moendo, que as pessoas estavam falando assim, tá vendo como é que começou essa Pantene?
Nossa, Pantene foi feito Pra nós aqui, tá vendo? Pra nós popular, entendeu? Esses cabelos dessa galera aí, não funciona, mano. A Pantene nunca vai patrocinar. Desculpa, Pantene. Olha, eu amo você. Eu uso Pantene. Pode dar lá. Eu Os uso Pantene lá em também. casa, que eu também Às vezes eu uso. Coletivo C também usa Pantene. Patrocina o Coletivo C. todo mundo no coletivo você usa Pantene Pantene, lá. nós chamamos. Se não comprar É a Pantene, Yasmin ninguém entra. Brunet que não consegue usar Isso, essa Pantene. ela. Gente, aqui ó, a Boituva gente- é nós. E na criação de uma peça autoral, por exemplo, qual que foi a peça que falaram? 1989. 1989. Para criar essa peça, quais são os aspectos que você considera essenciais? Porque, por exemplo, como você disse, você tinha ideia e você não sabia escrever. E sem falar que é uma peça de teatro, não é só escrever. Tem que pensar nos personagens, tem que pensar no cenário. Tem peça de teatro que usa música. E você Sim. tem que passar toda a mensagem que você quer dizer, né, com um personagem. Gente, É bem diferente de um livro, de uma série, de um filme. Quais os aspectos você considera essenciais na hora da criação dessas peças? Da criação, olha, a gente depende muito. Cada processo é um processo diferente, né? Mas como a gente parte muito de trabalho autoral, né? A gente parte às vezes de alguma inspiração, de alguma referência, não é nada assim, né, muito direcionado. A gente sempre começa a construir algumas figuras, assim, por exemplo, sei lá, eu quero 1989, né? A gente partiu da programação de 1989. Então vamos pegar uma programação, escolhe uma programação e vamos sentar na frente da televisão e cria um personagem de uma família, né? Isso que é a primeira ideia que eu tive, assim. Vamos criar um personagem de família reagindo à programação. A Eliane foi lá e falou, eu quero fazer uma criança. Ele foi lá, caracterizou-se como uma criança, foi lá, improvisou, criou a cena. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, interessante isso, hein? Tem alguns gestos aí que ela fez, meio mecanizados, que é interessante. E se a gente partisse de uma ideia de os personagens meio marionetizados, como se estivessem sendo conduzidos pela televisão? E aí começou. Aí veio outro personagem, olha, vamos experimentar ele mais marionetizado, um pai de família, vamos trazer uma característica de um pai de família. Como é, né, assim, pensar num pai de família de classe média, classe baixa, operário, como ele se porta, como ele anda, né, como ele se veste, ele tá de macacão, então vamos experimentar ele de macacão. Anos 80, como que era? Meio calvo. Então vamos experimentar ele calvo, com um cabelinho grande, tipo chororó. Vamos experimentar um cabelinho de chororó. Vamos experimentar isso. Essa mãe, né? Por exemplo, a personagem da mãe desse espetáculo é interessante, porque ela é grávida, a personagem, né? Ela tá grávida e o espetáculo termina, dando spoiler já, né, com a bolsa estourando, né, e ela saindo de cena para ter o bebê. E muita gente não sabe, mas a mãe só é grávida no espetáculo porque a atriz que estava fazendo a personagem na época estava grávida. Ela estava grávida de 8 meses. E a bolsa não estourou, não, né? A bolsa não estourou. Ainda não bem. estourou. Mas hoje a outra atriz que interpreta essa personagem, ela coloca um travesseiro ali, né, para interpretar essa personagem. Todo mundo acha muito legal. Nossa, a mãe grávida é muito legal. Porque aí, a partir disso, surgiram cenas muito legais, que só surgiram porque ela era grávida. Né? Tem uma cena que ela fica assistindo um tutorial de como montar a mala do bebê. Que é engraçadíssima, uma cena que o povo mais adora, que é muito engraçado, porque vai falando o que tem que ter na mala do bebê. E ela é uma mulher de classe média baixa, popular, não tem dinheiro para comprar. E ela começa a falar um monte de coisa que ela acha importante, ela não tem na bolsa. E ela vai se irritando com a televisão. Então é isso, aí vai surgindo assim, do acaso, né? Uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, tem um personagem rico, né, de detalhes, mas que foram surgindo a partir de escolhas, sabe? Ou de consequências. Muito na hora da criação. Muito. O Tropa de Elite foi feito todo assim, né? Porque o Tropa de Elite, os personagens não recebiam um roteiro. A diretora, é porque tem aquela diretora que é bem conhecida de A preparadora, a preparadora Fátima Toledo. A Fátima que uau! É doidona, sabe? Ela é o Bop, o próprio Bop, né? O Bop, ela faz o cara ficar com raiva mesmo, assim. E ela faz isso, ela prepara, o cara fica doidão ali, ó. Aí de repente ele fala assim, ó, agora vai. Improvisa. Então o Bop não tem fala. Aquilo ali, tudo que eles estão fazendo, é puro eles achando que tinham que fazer. Que legal. Então é muito doido. Assim, a gente vê a reportagem deles contando, o único que tinha roteiro era o Wagner Moura. O único. Olha, que interessante.
Eu acho muito legal, Legal. porque, tipo assim, normalmente você pensa, vamos criar uma peça, criar uma história. Aí você começa a escrever. Só que não é assim, às vezes você vai, pelo que ele falou, pelo menos essa peça foi criada mesmo dos outros sentidos. Você olhar e ter uma ideia na hora. Então foi indo experimentando. Toda hora devia estar experimentando Sim. alguma coisa. Nem era tanto no Mas papel, agora tem né? peça que nasce com roteiro pronto. Sim. Sim, Por exemplo, você tem. pega os filmes do Senhor dos Anéis, Filmes que todos são- nasceram com filmes que são tudo normalmente pronto, né? de livros. Só tem que transformar isso em roteiro. Mas ele sempre vai mudar, porque cada ator, cada pessoa que se envolve, vai dar, de alguma forma, vai dar, entregar alguma coisa pro trabalho, né? Diretor, sim. Ele vai ter uma Exato, e aí interpretação muda. diferente. Exato, né? Quando você olha o personagem, né? Se você lê o livro, por exemplo, do Game of Thrones, você falou Game of Thrones? Eu falei o Senhor dos Senhor dos Game of Anéis. Thrones. Mas Game of Thrones é Game uma of Thrones coisa. também. Se você lê o livro do Senhor dos Anéis, você constrói um personagem completamente diferente. Se você assiste o filme, você vê um outro personagem ali, que não necessariamente é ruim, né? Mas aí você começa a perceber que você está muito mais apegado àquela figura, porque ela existe ali, né? Você personifica aquele personagem Mas com a esse- sua personalidade. Esses dias a gente fez uma entrevista com o César Machado, ó, tá aqui. Moura, você vai colocar ele fazendo assim, ó. O César Machado, ele é um especialista em Tolkien. Especialista. Ele é o topzera aqui no Que Brasil. legal. E ele contou pra gente que a orelha puxada dos elfos foi o Peter Jackson. Não foi o Tolkien. Ah, não tem isso no livro. Não tem no livro. Que interessante. Quem fez a orelhinha puxadinha foi o Peter Jackson. O Peter Jackson falou assim, mas como é que eu vou te mostrar? Porque assim, os elfos são diferenciados porque eles são mais magros, esguios e mais altos. Só que não dá pra fazer isso com todos os personagens. Então, como é que eu vou diferenciar humanos e elfos? Que legal. daí o E Peter é um Jackson detalhe ficou assim, que... não tem como, porque eu não vou encontrar artistas que eu quero que magros e altos, eu não vou encontrar. Aí ele falou assim, a única forma que eu vou criar, eu vou puxar a orelha deles e deixar eles, porque isso é de uma outra mitologia e tal, assim. Aí foi, aí os caras meio que aceitaram, ele não concordou, e daí agora... E foi, vai ser pra sempre, né? Exato, O agora resto hoje da você vida imagina agora é que... a nova visão que a gente tem dos elfos. Os não elfos tem agora mais têm que ser como. puxados. Tanto que agora nos Anéis de Poder, nem cogitaram a possibilidade de não fazer o elfo de orelha puxada. É, sim, Né? exato. Porque, por exemplo, né, teve a grande polêmica do Senhor dos Anéis, do elfo negro, né? Porque elfos, por Tolkien, são todos filhos da noite, então são todos brancos admiradores da luz. E de repente agora, como que eu bati o olho naquele personagem negro e percebi que ele era um elfo? Por causa da orelha, Da orelha. do Peter Jackson. Sim. Olha que loucura. Muito bom. Ele salvou até Nossa, foi maravilhosa a ideia dele. E eu acho que, tipo, a arte, ela faz muito isso, né? Aquele filme Cidade de Deus também, pelo que eu lembro, aquela cena da criança lá que é bem pesada, que o Zé Pequeno, ele começa a ameaçar as crianças lá que estavam roubando a vizinhança. A criança, ela tava realmente chorando de medo, porque os diretores não deixavam ela chegar perto do ator do Zé Pequeno e ficavam falando pra ela que ele era muito ruim, que ele era muito maldoso. Aí quando ele eu começou a sei. gritar com ela, Uma ela entrou atuação em- do mal, né? Eu sei de uma coisa mais um pouco mais detalhada disso, né? Que é a Fátima Toledo também, De que fez a novo. preparação do Cidade de Deus. E a Bruno Fátima Surfistinha Toledo, Foi ela também, parece, né? ela tem um jeito, um tipo de preparação muito peculiar, né? Que ela faz. E ela tá, inclusive, ela é muito polêmica por conta disso, está sendo denunciada por vários tipos de abuso, inclusive por conta disso. Porque ela faz uma preparação que muitas vezes as pessoas não têm controle sobre aquela preparação, né? Porque é uma preparação que te tira do centro, altera o seu psicológico e muitas vezes você não consegue voltar depois, porque não tem um acompanhamento psicológico. Isso para ator até que funciona, porque o ator ele é consciente, ele vai construir ali algo, né? O Wagner Moura ama, inclusive, a Fátima Toledo, levou ela para Hollywood para trabalhar, fazer a preparação dos filmes dele. Mas agora, para não atores, que é o caso de Cidade de Deus, por exemplo, Pegou uma é super galerinha ali, delicado, porque são não atores. Aí você pega um não ator, como é que você vai preparar, como é que você vai fazer um não ator chegar no estado que você quer para a cena? E aí eu sei que nessa cena, especialmente, que o menino tá chorando porque tem que escolher entre levar o tiro na mão ou no pé, ela chegou para ele e falou, sua mãe morreu. Que isso? E aí o menino chorou muito porque a mãe dele tinha morrido. Então pensa, pra cena ficou incrível, porque ele conseguiu alcançar... Mas imagina o trauma dessa criança, né? A responsabilidade com essa criança. Então qual o limite da arte para você alcançar uma qualidade de cena, né?
Isso é super Não, e outra, delicado. muitos artistas, até profissionais, não aguentam. Aqueles artistas que se enfiam muito no papel. Tem muitos como o Heath casos, Ledger lá do... o Heath Ledger né, do Coringa. Muitos casos de atores que às vezes eles não Exato. precisam em si desenvolverem problemas psicológicos, mas às vezes é alguma coisa de... Nossa, parece que o cara não sai do personagem, cara chato, que todo o elenco começa É o Jared Leto, que fez Coringa também, né? Mas Ficou é mandando muito- cabeça sim. de porco morto pros outros. É muito difícil, gente. É muito difícil. Tem certos personagens que é muito difícil. Por exemplo, falar uma curiosidade. Eu fiz um espetáculo com o Circo Guaraciaba, o Coletivo 100, em parceria com o Circo Guaraciaba, que era Paixão no Circo. E a gente montava, era uma trupe de circo montando a Paixão de Cristo. E eu fazia o personagem do Cristo. E é muito doido, porque, pensa, é um personagem, né, extremamente popular, um personagem, né, que todo mundo conhece, e uma figura, né, uma entidade, uma representação, assim, divindade, né, uma né? divindade. E aí você é doido, porque quando eu me vi ali apresentando o espetáculo, de cabelo grande, de túnica, a própria figura crística ali, as pessoas começam a tratar você de outra forma. A plateia começa a te tratar de outra forma. No final, as senhorinhas fazendo fila para beijar a minha mão, você começa a ficar um pouco assim, gente, mas começa a dar um negócio estranho Você ali, começa porque a você ver fala, algo, né? gente, parece que eu sou alguma coisa especial aqui. Eu tô me sentindo algo especial, isso não é normal, né? Eu vejo assim, uma vez eu escutei uma crítica sobre o teatro da igreja, né? Porque a igreja sempre fez a mesma coisa, né? Jesus, o diabo e as pessoas indo pro inferno, alto da barca do inferno. Milhares de anos a igreja fazendo isso. Mas como você mesmo disse, eu achei até bonita a sua biografia, de, poxa, quantos artistas nasceram desse teatro, que sim, ok, gente, é pré-histórico, é sempre a mesma coisa? Mas quantas vezes, por falta de uma cultura que nós temos de arte, essa é a única arte que essas pessoas têm no início. Sim. Claro que futuramente a gente quer que as pessoas também ascendam, que elas assistam outras peças, mas quantas vezes tem crianças, adultos, famílias inteiras que só tem essa arte como o início. Eu, diferente de você, nunca me deixava ser Jesus. Eu sempre fui o outro. Sempre. E eu sempre apanhei, cara. Quantas vezes eu saía correndo, assim, porque tava interpretando o capeta, e as pessoas me batiam, velho. Eu tomava uns socos, assim. Tinha uma pecinha que a gente fazia com criança, que é o Ladrão da Alegria. Quantas vezes eu já tomei até capacetado uma vez, cara. E principalmente as tiazinhas que puxavam a capa. Vem cá, seu filho. E pá, dava na cabeça, assim. Eu falava, calma, tia. Mas as pessoas se calma, envolvem tia. muito, né? É fato, é real. Tem atrizes que apanham na rua quando fazem vilã. Né? Porque as pessoas tomam as dores da personagem mesmo, né? E aí acredita mesmo naquilo. Por isso que é muito complicado. Você tem que saber separar uma coisa da outra. E às vezes é difícil separar. Principalmente quando você vai muito fundo. Quando é um personagem muito psicologicamente, né, profundo. Como o Coringa, por exemplo, né? E principalmente a questão de amorosas, né? Quantas vezes a gente vê o coleguinha largando a esposa pra ficar com o colega de trabalho porque se envolveu ali? Se envolveu. Vixe, conheço várias. Você sabe que uma vez eu fui pra Argentina e os caras falando que dificilmente o seu parceiro de tango não vai ter um relacionamento com você. Porque o tango é tão profundo, tão profundo, gente. Porque quando eu falei assim, não, samba é sensual. Perto do tango, sei lá, filho. O tango é muito doido. E é muito difícil que os dançarinos de tango não tenham um envolvimento. Porque é muito profundo, um negócio louco. Mas antes de vocês continuarem, eu preciso de novo dar um espaço para os nossos patrocinadores. Então você que ainda não pegou o telefone para comprar essa casa maravilhosa, hein? Então deixa aí para você de novo os nossos patrocinadores desse episódio, que eu tenho certeza que você agora vai conseguir pegar o telefone. Se não, tem um botão chamado pause. Aí você pausa, anota o telefone, depois dá play e continua vendo o nosso episódio. E daqui a pouco a gente volta, tá bom, gente? Vai lá. Tempo para os nossos patrocinadores. Está em busca de um imóvel perfeito, tanto para locação ou para venda? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou até de locação de imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções com total transparência e eficiência.
A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando com segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que só você merece. Voltando para uma coisa que você já falou no passado aqui do programa, né? Bem no comecinho, você falou que você é tímido e que você, no teatro, parece que te transforma, né? Você consegue agir de outra forma. Você acha, então, que não é um pré-requisito a pessoa ser extrovertida, né? Mas você acha que dá alguma vantagem para a pessoa essa extroversão que ela sempre tem, uma pessoa que é muito animada, consegue conversar com todo mundo? Olha, eu acho que Eles pode sempre dar. fazem isso comigo, sabia? Mostradinho, o quê? Quando eu falo amostradinho, eles falam assim, essa coisa de velho. Olha lá, viu? Só porque eu falei É amostradinho. cringe uma Essa parte a gente mostradinha. vai cortar mesmo. Né? Corta só a fala do gordinho, só. Mas é um... Pode. Tira o som do microfone do gordinho. Nossa. Olha, eu acho que tem vantagem sim, porque principalmente nessa área, para você conquistar alguns espaços, você precisa fazer lobby, né? Que o lobby é você fazer, né, saber conversar, se articular, fazer amizades, contatos, estar nos lugares certos na hora certa. E eu confesso que por eu ser um pouco mais introspectivo, eu não gosto muito de fazer isso. Eu não sou a pessoa que vou ficar puxando assunto por interesse. Eu não consigo fazer isso. E eu acho que tem as pessoas que são mais articuladas, assim, mais expressivas, mais... qual que é a palavra mesmo? Extrovertidas. Elas têm mais facilidade de fazer isso. Eu tenho um amigo que tem um salão muito chique lá em São Paulo, e aí quem frequentava muito lá era a Tata Werneck. Ele falava, você precisa ver, a Tata Werneck antes da fama, ela já frequentava o salão e eu já sabia que ela ia ser famosa. Porque ela é uma pessoa que se comunica com todo mundo, ela conversa com todo mundo. Então, é isso que você precisa fazer. Que ele falava pra mim, você precisa se comunicar, precisa conversar com as pessoas. Eu falei, mas eu não sou essa pessoa. Não é fácil pra mim, sabe? Chegar e me articular com todo mundo. Eu não sou, a não ser que eu esteja muito à vontade. Forçando, né? A não ser que eu crie alguma intimidade, que eu olhe pra você e fale assim, tá, eu vou querer conversar com você. Porque eu não vou olhar pra pessoa e falar assim, nossa, o diretor do filme tá lá, vou tentar puxar assunto com ele. Não consigo, não sou essa pessoa. Eu te entendo com toda a minha força. Porque eu tenho grandes amigos, um amigo especial, muito querido, que ele, assim, ele é o cara pra isso. Muitas vezes você, assim, no palco, vamos ver se eu te entendo. No palco, você vai lá, brilha, uau, todo mundo fala, meu Deus, que artista é esse? Fora do palco, você quer ficar tranquilo. Só que tem gente que sabe fazer isso de um jeito. Sim. O cara vê um famoso, o cara já chega tudo bem, já Sim. encosta, já conversa, puxa papo, vira melhor amigo daquela pessoa. Eu falo, a minha esposa é um pouco assim, tá? Sim. Porque assim, a minha esposa, ela vira sua melhor amiga em 5 segundos, assim. Ela já vai jantar na sua casa, vai dormir, mano, ela vai ser sua best friend forever. Agora, o quanto essas pessoas têm facilidade no mundo dos negócios, gente. Tem. Enquanto eu falo assim, gente, eu não quero fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu sei, olá, tudo bem, como é que tá? Mas eu me sinto tão, sei lá, vendido. Não sou eu, cara. Pra mim tem que ser natural, tem que acontecer naturalmente. Só que isso a gente perde rios de dinheiro, cara. Exato. Rios de Exatamente. Quantas vezes eu já sinto- escutei de pessoas falando assim, mano, se eu fizesse isso que você faz, eu já estaria rico. E daí eu falo, mas eu também quero ficar rico. Mas eu não quero fazer isso, entendeu? Ficar mamando os outros. Tanto que, assim, né, eu estudei em São Paulo, na USP, no curso mais, assim, concorrido, né, que todo mundo que quer ser ator quer estudar lá, fazer esse curso.
Então, eu conheci as pessoas que estão hoje no cinema, na televisão, essa galera, né? Muitos atores de cinema e televisão passaram por lá. Então, é uma escola que chama muito essa galera, né? Que quer estar nesse meio. Então, muitos dos meus amigos ali estão hoje na televisão, estão fazendo novela, estão na Netflix, estão no cinema. E eu percebo realmente assim, que os que estão lá são esses. São aqueles que chegavam todo dia e falavam assim: "Ei, como é que você tá? Me conta, o que você fez hoje? Quero saber." Eu falava assim: "Nossa, mas por que tá tão interessado em mim assim?" Porque eu não... Sai daqui! E eu não sou. E aí eu fui percebendo que eu sou aquela pessoa que sempre responde. Não sou aquela pessoa que pergunta: "E aí, como é que você tá? Como é que tá o seu grupo? Como é que estão as coisas?" Eu sou aquela pessoa que fica respondendo. Aquele cara que já pega o telefone. Não, pega meu telefone aqui que eu quero... É. Como que você conseguiu, É. cara? Eu tenho telefone com a pessoa, eu não tenho Eu nem não cara. sou, eu olho, tanto que assim, na escola era assim, os professores que eu admirava, eu tinha dificuldade até de conversar com eles. Eu começava a travar, assim, né, que eu já achava que eu conversar com eles eu ia puxar o saco, sabe, assim. E é isso. Entendo, super te É difícil, Nossa. difícil. Esse quesito é difícil, complicado. Mas assim, vamos lá. Eu fico pensando, eu sofro com isso, gente. Sofro. De vez em quando eu queria que... Eu vejo muito assim, eles mesmos, ou colegas falando, nossa, você devia palestrar. Você devia falar de sentimento com as pessoas. E daí eu falo, não, cara, já tá assim, tá aqui, tá legal, tá funcionando. E eu vejo que tem gente, como que eu acabei, a gente falou no início, né? Tem gente que faz uns negócios, faz e tá assim, voando, cara. E você fala, mano, eu faria isso muito melhor. Mas, ok. Mas eu tô aqui, no Ninho das Feras, entendeu? O Júlio, eu gostei mais ou menos do Júlio, porque agora revelou um passado que eu não gostei muito dele. Estudou na USP. Coisa horrível, entendeu? Se fosse da Unicamp, seria uma pessoa melhor. Não, tô brincando, gente. É só quem estuda na USP. Vamos lá, gente. É que a gente tem rixas. É time, né? É que eu fiz Unicamp, Campinas. Ah, entendi. E você fez USP. Sua faculdade é uma faculdade. Pouca né? coisa. Vamos dizer, os alunos aí. Fica Quadrado. estudando pra fora. Você na USP. Quadradinha, né? Professor brigando Quadradinha. por USP Unicamp, o sonho de um aluno é poder escolher entre USP e Unicamp. É o sonho, por favor. Aqui a gente faz uma rixa. E daí eu tenho essa, tipo, como eu fiz Unicamp, eu não vou falar bem da USP, né? Que isso? Não pode. não Então cabe, eu vou dizer, não USP. cabe. Bem, fez USP, tá? Parabéns, Júlio. Legal. Legal. Próxima pergunta. Vamos lá, vai. Explica aí agora, já que você é da USP. Não, mas você é bom, meu. Vamos ver se é bom mesmo, vai. Tem alguma pessoa... Agora falando sério. Tem algo regulatório em relação a artistas? Porque senão a gente fica pensando assim, artista é tipo jogador de futebol, né? Tem uns caras que ganham milhões voando e tem aquele cara que tá ali na sobrevivência, né? Vendendo o almoço pra janta. Tem alguma coisa que regulariza vocês? Ou é assim mesmo? Vai e faz. Tem. Não funciona muito, né? Na prática, não funciona muito, assim, dependendo do contexto, do lugar. Mas a gente tem o Sindicato dos Artistas e Técnicos, Como CRT. o SATED, que é o sindicato que cuida dessas questões e que defende as pautas dos artistas, né? Tem lá as regrinhas que precisam ser seguidas, dos valores, né? Os cachês, o mínimo de cachê que a gente tem que receber, né? Então, assim, os lugares, né, as entidades, instituições que seguem essa regulamentação, o sindicato, a gente consegue manter esse piso, assim, né, regulatório. Agora, obviamente que não é tudo que a gente consegue, né? Principalmente aqui no interior. Inclusive, tem muitas produtoras que estão vendo vantagem nisso, né? Porque São Paulo, você tem um monte de obrigação, né? Por exemplo, para você fazer o casting para um comercial de publicidade, você precisa pagar o cachê teste. É obrigatório em São Paulo. Você tem que dar R$100 de cachê teste para todos os atores que forem fazer.
Tanto que quando eu estudava na USP, fazia muito teste de publicidade. Fácil! Fazia muito teste de publicidade, porque era isso. Afinal de teste contas, você o ganha... bandeco tem que ser sustentado em Exato. cartão, né, gente? Vamos Você, combinar. você vai lá fazer o teste, R$100 por teste, pô, tô fazendo, vamos aí, qualquer coisa, tamo aí, né? Viver de cacheteste. Tá A gente certo. brincava que tem gente que vive de cacheteste. Eu fui um que viveu um tempo de cacheteste. Agora, assim, por exemplo, no interior não tem essa obrigação. Então, eles estão entendendo que é mais vantajoso para eles procurarem ator no interior, né? E aí eles pagam, não sabem disso, não tem esse cacheteste, e aí pagam um valor muito mais abaixo, né? do pagamento de um cachê de fora, Situação, né? Então, você acaba... Muitas vezes você acaba negando, mas aí tem outro ator mais ali necessitado que aceita. E aí o negócio nunca consegue de fato. Professor é igual, né? professor é igual. Tem umas aulas que de vez em quando a gente acha até meio ofensivo, assim. Mas sempre tem um colega que tá precisando muito, vai lá e aceita. Que aceita. E aí você fala, poxa, por isso que eles continuam fazendo isso. Fora que vocês ainda lutam com as pessoas que têm talento só, né? Tipo, a pessoa pega um violão, toca num bar e tá ganhando dinheiro e não pode, né? Porque qualquer pessoa que tá se... Não sei se você sabe, mas qualquer pessoa que se apresenta publicamente precisa estar regulado, bonitinho, sim. precisa ser... Por exemplo, assim, dublador. Eu quero dublar. Não, você tem que ser um artista, com carteira registrada pra você conseguir ir lá fazer a dublagem. Senão, não. Não, mas eu tenho uma voz boa. Tudo bem, querido. Pode ter voz boa, pode ter até talento, não tem problema. Mas você tem que ser um artista, porque senão o que acontece com eles? Aí a gente fica vivendo de X Factor, tipo, eu virei, cantei, você canta bem. Não, cara, se você canta bem, vamos profissionalizar isso. Porque senão, afinal de contas, tá aqui os profissionais que tem que ficar vivendo, competindo ainda com essa ilegalidade, né, cara? Exato. Que absurdo. Exato. E voltando um pouquinho lá no assunto que a gente tinha falado antes, das peças, etc. Pra você, quais são os principais desafios que você enfrenta quando você vai construir a cenografia de um espetáculo? A cenografia... cenografia é tão difícil. Depende muito do trabalho, né? Geralmente eu contrato um cenógrafo, né? Essa é uma área que eu não domino mesmo, apesar de eu já ter feito muita coisa, porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Não tem como. Eu faço de tudo um pouco, realmente, confesso. Mas na maioria das vezes eu prefiro contratar um profissional, né? Um cenógrafo, para construir aquele trabalho. Então é isso, eu dou o quebra-cabeça para ele. Por exemplo, 1989, usando esse já que a gente já está usando como referência, eu convidei o Jaime Pinheiro, que é o cenógrafo do Conservatório de Tatuí, que nós estudamos lá, né? Eu, Eliane, Hércules, Bruna, que somos do Coletivo C, todos estudamos lá no conservatório quando éramos adolescentes. Tá rasgando aqui, né? Conservatório de Tatuí, USP. E aí, Tu fez um lá... também, Júlio, ajuda nós. Poxa, não fiz. Vou fazer. Fazer um cursinho lá. Fazer um cursinho lá, né? E o Jaime era o cenógrafo do conservatório. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente ficou com essa referência, né? Porque ele é um baita cenógrafo. Então a gente convidou. Esse trabalho foi assim: queremos o seu cenário, para que você pense o cenário. E aí o que a gente sabia é que a gente queria uma casa de uma vila operária de Votorantim, uma casinha simples, com uma porta e uma entrada para a cozinha e a sala da casa. Eu quero uma casa. Ok. Só que o valor é este. E a casa precisa caber dentro de uma carretinha. A gente precisa desmontar a casa inteira e ela precisa caber dentro de uma carretinha para a gente poder viajar com o espetáculo. Então o desafio é você fazer um cenário grande, né? Suntuoso, portentoso, grandioso, mas que caiba dentro de um lugar que você consiga fazer o espetáculo ter vida, né? Continuar. Porque não adianta nada você fazer um baita cenário e você não consegue viajar com ele, né? Você não consegue botar dentro de um carro, de um caminhão. Né? E aí é isso, ele fez uma casa, né? Você viu o trabalho, vocês viram algumas fotos, prestem atenção. Tem uma casa dentro do espetáculo, né? E essa casa é toda desmontada. Ela cabe dentro de uma carretinha pequenininha. Né? A gente monta tudo, é tudo encaixado, é tipo aquele joguinho que você vai montando Tá assim, encaixando. Exatamente, você tem que fazer tudo encaixado. Tudo cabe numa carreta. Cabe. Senão a gente não teria viajado tanto que a gente viajou com esse espetáculo, assim, né? Não estaria como... Então é isso, o desafio é você fazer cenários que você consiga viajar com o trabalho depois. Olha, há um tempo atrás você falou que
é que cada espetáculo é um espetáculo, cada momento no palco é um momento, um aprendizado. Mas teve um momento assim que pra você foi o mais marcante? Você falou assim, nossa, esse momento foi assim que mais marcou a minha carreira como ator, ou como diretor, ou como um dramaturgo. Pausa para o corte, pausa para o corte, pausa para o corte. É difícil porque é isso, eu acho que muitos momentos são marcantes, né? Mas eu acho que teve um espetáculo que eu tive a oportunidade de fazer, que hoje em dia eu não faria, porque é uma questão, um assunto delicado de representatividade, mas na época essa pauta ainda não estava tão ativa, que foi um espetáculo que eu fazia uma travesti. E aí eu me transformava, né? Um espetáculo muito bonito chamado Avental Todo Sujo de Ovo. Foi um espetáculo que eu fiz com o Circo Teatro Guaraciaba, então era a velha guarda do circo, os atores de 80 anos de experiência e eu ali em cena junto com eles. Foi uma baita aula. Primeiro que eu aprendi muito sobre interpretação, sobre ser artista com eles ali, né? E segundo que era um trabalho que falava sobre preconceito, né? Era a história de uma mãe que o filho fugiu de casa com 13 anos e ela não tinha mais notícia do filho. Já tinha se passado mais de 20 anos, ela não tinha notícia do filho. E todo aniversário dele ela fazia arroz doce para ele, que era o prato preferido dele. Todo aniversário, já fazia anos, ela não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. E ela sofria muito com isso, porque ela queria ter notícias do filho, né? E aí, eis que um dia o filho volta, mas não é o filho, é uma filha, né? E ela foi embora justamente por isso, porque ela achou que ela não seria aceita ali. E aí ela volta e a mãe tem que lidar com uma travesti em casa, né? Que não é mais o filho, e é uma mulher. E aí o trabalho fala sobre isso, era um trabalho muito bonito, tocante, que a gente levava principalmente para pessoas que não discutem isso, que nunca falariam sobre esse tema, né? Para a gente falar sobre acolhimento, sobre aceitação, né? Sobre preconceito. Então foi um trabalho que foi muito transformador para mim. Primeiro porque eu me transformava, né? Eu tirava todo o pelo do meu corpo inteiro, né? Ficava liso. Caramba. E aí era um tempão para botar o corpo dela, porque ela tinha um corpo, tinha umas pernas grandes, um quadril largo, os peitos, as unhas postiças, a maquiagem que demorava para fazer, o cabelo. Então eu me transformava completamente, era irreconhecível. E era muito forte para mim, porque eu me olhava no espelho e via uma outra pessoa, né? E cada lugar que a gente ia, né, dependendo do lugar, era uma experiência diferente. Eu senti na pele o que uma transexual sente, o tanto de preconceito que as pessoas têm. Assim, o tanto de deboche que eu ouvia, o tanto de burburinho, tanta coisa, porque eu entrava da plateia para subir para o palco, né? E aquilo mexia muito comigo. E era uma personagem que chorava muito em cena, porque ela estava, né, revivendo muita coisa que ela tinha deixado para trás ali com a mãe. Então eu chorava, literalmente, eu chorava tomando as dores da personagem, sabe? Eu chorava muito com essa personagem, muito. Vira meio que Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente, né? Ali você já não sabe mais quem é que tá chorando ali, se você é personagem. Exato, eu me colocava em situação. Rapaz, assim, foi muito professor de Né? literatura. Nossa! Foi muito bom. E aí? Ficamos emocionados. Então. Não, Pesou? Então deve ser uma experiência nirvana, né? É que esse foi marcante. Foi. Eu tô querendo imaginar, parece que eu já ter visto agora. Agora eu tô querendo ver. Não, deve ser fantástico. Assim, claro, como você mesmo falou, já pelas pautas identitárias, a gente chamaria uma artista pra fazer esse... Tanto que eu abri mão dessa personagem, acho que depois, isso, né? quando começou a surgir a pauta, eu abri mão da personagem e a gente chamou uma trans pra interpretar a personagem. Né? Mas eu vejo que, assim, essas experiências, elas são experiências que não acontecerão mais, ou, né, menos, porque agora a gente tem esse respeito pelas próprias pautas identitárias, mas que isso trouxe uma reflexão absurda em relação para você mesmo. Sim, para mim foi transformador. Para ir finalizando já, a última pergunta já, né? Acredito eu. Já a última, Já bora. passou rápido, né? Passou. Então, quais são agora seus planos para o futuro? Você quer fazer um novo projeto? O que você pretende fazer no futuro? Conta uma novidade só pra gente, meninas feras.
Gente, eu tenho um desejo, sempre tive muito desejo de me arriscar mais no cinema, né? Sempre gostei da linguagem do cinema, mas eu sei que né, sempre vi que era muito mais complexo, né? Um ambiente muito mais complexo. E agora eu tive a oportunidade de ser contemplado num edital para produzir um filme. Uau! A gente já tinha tido a experiência de transformar uma peça num filme na pandemia, né? Que a gente tinha ganhado um edital e a gente não podia circular com o espetáculo por conta da pandemia, e a gente adaptou o projeto e fez um longa-metragem. Mas assim, um longa-metragem não assim ali na produção, né, do que se produz mesmo com longa-metragem, como se faz um longa-metragem, com toda porque é muito caro para se produzir um longa-metragem, né? A gente fez dentro dos recursos que cabiam ali. Então eu tô produzindo nesse momento um curta-metragem, é um roteiro meu, e a gente já rodou todo o filme, conseguimos rodar o filme, e agora a gente está na fase de edição desse curta-metragem. E aí é isso, tá sendo muito legal poder experimentar a linguagem do cinema. Tá sendo muito gostoso, assim. É um filme que tá bem interessante, tô bem curioso para ver agora, porque é montar o quebra-cabeça, né? Que é um outro desafio. Você encaixar todas as cenas ali e falar, ai meu Deus, tem que dar certo. Tem que cortar coisa. Parece um filho. Não, essa cena tava tão legal. Exato, exatamente. Mas é isso, eu tô muito ansioso para ver esse trabalho pronto. E a minha intenção é enveredar cada vez mais pro cinema também. Me experimentar mais no cinema aí, como diretor, como ator. E você pode dizer um nome, assim, pra gente ou ainda não? Posso. Chama A Noite Mais Longa da Minha Vida. É um filme... Aí, hein, gente? Ó. Já fica preparado. Rio das Férias aqui trazendo cultura pra vocês. Você conhecendo o quê, gente? Isso aí. Gente, uma salva de palmas pra esse artista maravilhoso. Júlio, que papo. A gente nem percebeu o tempo passado. Gente, eu que agradeço. Que delícia. E a oportunidade de estar aqui. Que legal. E a gente vai dar uma arriscada agora, hein? Uma arriscada. Arriscada. Nós vamos entregar o nosso presente pra você de um artista para um artista. Uau! Então a gente fez com, que legal. Essa pessoa fez com muito carinho, 2 mãos que fizeram, muito carinho, e a gente quer entregar pra você. Ai, gente, obrigado. Você maravilhosa, abre com a gente pra ver se você gosta. Momentos de tensão, gente. Entrega com o artista agora, né, gente? Quem é o artista? A gente conta daqui a pouco. Ah, vai contar. Depois que você abrir. Peraí. Ai, meu Deus. Ai. Ficou bem justo, né? Gente, que lindo! Uau! Que lindo! Quem fez? Gabi? Quem fez? Gabi. Você que fez? Que lindo! Adorei! Muito lindo! Muito lindo! A Bel é a nossa... É a diretora de artes. Ai, que E a legal! Gabi é a nossa produtora. E a Gabi é a nossa produtora. Pô, gente, que presente lindo! Obrigado! Posso mostrar pras câmeras, Júlio? Claro, por favor! Ali, mostrando pra câmera. Qual câmera? Essa aqui? Pode ser? Aqui, ó. Aí. A Bel manda demais, né? Ai, adorei! Que lindo! Você viu que legal, gente? Com as máscaras. Eu fiquei gatão, né? Tô me achando aqui. Tô me achando agora. Mais uma vez, Júlio, muito obrigado por você ter aceito esse convite, aceitado esse convite de ter vindo aqui com a gente. O Júlio é lá de Sorocaba, a gente aqui de Boituva, ele veio para cá nos prestigiar, muito obrigado mesmo. E você que está vendo aí este episódio, clique aí, espalhe essa notícia, espalhe a arte para todas aí as pessoas. Não se esqueça, agora eu preciso de ajuda. Clica aqui no botãozinho de se inscrever, dá uma curtida, ativa o sininho, compartilha com as pessoas. Nos siga nos Instagram, o Instagram, a gente vai colocar o Instagram também do Júlio, do Coletivo C. Isso. Nós vamos colocar várias coisas aqui para você agora, para você se munir de muito repertório, afinal de contas, usar o repertório das redação. É isso, gente. Porque a arte é isso. Muitas vezes eles ficam perguntando pra mim, gordinho, o que é
a gente faz pra ter repertório? Eu falei, ó, se encha de arte, porque a arte literalmente é isso, ela salva as nossas vidas, salva uma ideologia, salva nações, e a gente precisa muito de artistas, guerreiros aí, que continuem fazendo esse espetáculo, que a gente fica na dúvida se é a vida que é, como é? A vida imita a arte, a arte. Imita a vida, gente. Hoje eu já estou inspirado, me inspirei. Ou como diz uma camiseta da Eliane, a arte existe porque a vida não basta. Nossa. Bonito. Ninguém fala mais nada, acabou o programa, tchau.